Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o meu canal onde nós estudamos a Escola Bíblica Dominical nas revistas da CPAD, da classe dos adultos e dos jovens. Se você não é inscrito ainda e desejar inscrever-se, é só apertar aí o botão do inscreva-se, acionar o sininho das notificações, assistir o vídeo até o final, deixar o like e também compartilhar aí nas suas redes sociais para me ajudar. Eu estou numa meta aí para chegar a 1000 inscritos, né? Falta pouquinho. Se você me der uma forcinha aí, nós vamos alcançar esta meta. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da classe dos jovens, né? Nós estamos estudando Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João, esta revista bem bonita aí. Estamos aí já hoje para estudar a lição de número 6, tá bom? Lição de número 6 é o terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Então nós vamos aprender aí, nós já vimos, né, que no Evangelho de João estão registrados 7 sinais, 7 milagres que Jesus realizou. É lógico que ele realizou mais, né? O próprio João diz no final do seu livro que se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, ele cuidaria que nem o mundo todo caberia os livros, né? Então ele fez muito mais milagres, mas no Evangelho de João estão registrados 7. O texto principal da nossa lição, né, está no livro de João, capítulo 5, versículos 8 e 9. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. O resumo da lição diz: a cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Logo aqui no resumo da lição, nós já vemos uma coisa muito importante que o autor dele coloca, que é a verdade escriturística de que Jesus não tem nenhuma limitação em operar milagres. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Também é muito importante que você faça a leitura bíblica em classe, né? Que está no livro de João, capítulo 5, versículos de 1 a 9, que diz: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descesse, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Esta é a leitura, o texto bíblico, da qual a lição está fundamentada. Então isso é muito importante, você ler o texto bíblico, porque é ele que embasa toda a lição. Vamos ver aqui, olhar a lição panoramicamente. O que nós vamos aprender aqui?
De volta a Jerusalém, nós vamos ver que Jesus ele ia e voltava de Jerusalém por ocasião das festas sagradas, né? Por pelo menos 3 festas, pelo menos em 3 os judeus deveriam subir a Jerusalém. E eu acho interessante esta expressão subir a Jerusalém, né? Porque sempre que você encontra uma referência de localidade se referindo a Jerusalém, nunca ninguém desce para Jerusalém, né? Ou desce de Jerusalém ou sobe para Jerusalém. Isso é muito importante para mostrarmos aí geograficamente, né, a elevação que Jerusalém tem acima das demais cidades e também a importância de Jerusalém para os judeus, né? Então ninguém desce para Jerusalém, mas sempre sobe para Jerusalém. Também no ponto 2, uma longa espera. Nós vamos ver que havia um homem ali no tanque, à beira do tanque, que estava enfermo há 38 anos, né? Nós vamos fazer uma ressalva aqui, neste ponto, sobre o tempo que ele estava ali no tanque, que nós não sabemos, mas ele estava enfermo há 38 anos. Então foi uma longa espera até que Jesus chegasse e o curasse. E por fim, revelando-se a uma geração iníqua, nós vamos ver aqui um pouquinho do quadro espiritual dos judeus, né? Como era a religiosidade dos judeus, o legalismo dos judeus para com Deus, né? Como eles viam a religião a ponto de, por causa do sábado, querer matar um homem, que é o próprio Jesus, nós vamos ver no decorrer da lição. Então vamos lá para o primeiro ponto, de volta a Jerusalém. Subtópico 1, no centro do judaísmo. Então João, ele é o único dos evangelistas que mostram, né, as viagens de Jesus, que Jesus fazia a Jerusalém, né, da Galileia para a Judéia, sempre estando em Jerusalém, ocasionalmente, nos dias de festa. Então João, por isso que ele não faz parte dos sinóticos, né, porque ele tem, dentre as diferenças, ele tem essa diferença, que é registrar as indas e vindas de Jesus a Jerusalém. Isso serve, né, para mostrar o empenho que Jesus tinha, né, de se mostrar aos judeus, à elite judaica, né, principalmente religiosa, porque ele veio para pregar o evangelho. E ele veio para pregar primeiramente a sua nação, que é a nação dos judeus. Então ele tinha esse objetivo de se mostrar a Jerusalém, ou melhor dizendo, se mostrar aos judeus, a elite religiosa. Então por isso que ele sempre estava, né, no meio dos judeus, pregando, sendo perseguido muitas vezes, mas sempre ali se mostrando a Israel. Mas Jesus, este desejo de se mostrar a Jerusalém, aos judeus, né, melhor dizendo, levava a um ponto negativo também, né, porque ele era perseguido. Então, ao mesmo tempo que Jesus precisava se manifestar aos judeus, ele precisava tomar cuidado, né, com a ira judaica, para não precipitar, né, o ápice do seu ministério terreno, que era a crucificação. Então Jesus ele veio e ele precisava ter um ministério para depois ser crucificado. Mas o ódio dos judeus era tão grande, então que Jesus muitas vezes ele teve que esquivar-se para não ser morto, né, fora, digamos assim, fora do tempo determinado por Deus ali.
Então é preciso pensar nesta possibilidade também, né? Este ponto negativo da sua aparição aos judeus. Ele precisava às vezes se esconder para não ser morto ali, né? Então esse primeiro ponto aí, nós vimos isso, esse primeiro subponto. O segundo, o tanque de Betesda, né? Onde localizava-se o tanque de Betesda? A Bíblia diz, no versículo 2 do texto bíblico, diz: ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então, o texto já é claro, né? Onde ficava o tanque? Em Jerusalém, né? E perto, próximo à porta das ovelhas. Então, ali estava o tanque, que em hebreu era chamado de Betesda. E o que acontecia ali naquele tanque? De tempos em tempos, né? Nós não sabemos quanto tempo, diz o versículo 4 do texto bíblico, João 5 e 4, que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, os enfermos ficavam ali de certo tempo, nós não sabemos quanto tempo, o anjo vinha e agitava a água. Se ele vinha visivelmente, se ele agitava a água sem estar visível, nós não sabemos, a Bíblia não dá detalhes sobre isso. O importante é crer, saber que de tempo em tempo ele vinha ao tanque e movimentava as águas, e o primeiro que descesse era curado de qualquer enfermidade que tinha. O significado da palavra Betesda nós não sabemos muito bem, né? Nós não sabemos muito bem qual era o significado da palavra Betesda. A maioria dos estudiosos, né, a definição mais comum é casa de misericórdia, né? A palavra Beit em hebraico significa casa, né? Então Betesda é provavelmente casa de misericórdia, né? E esse fato, o nome, né, esse significado, ele realmente fazia jus ao que Deus estava fazendo ali, porque era um ato de misericórdia para com aquele povo lá. E segundo o versículo 3 de João 5, que é o texto bíblico, diz: neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Então, aquele lugar, ele tornou-se um lugar um centro de peregrinação, porque ali houve, né, muitas curas de muitas pessoas, e essa fama se espalhava, né? Se espalhava para as cidades vizinhas, né, talvez, em toda Jerusalém. Então, as pessoas vinham para ali e esperavam o mover das águas. Subtópico 3, a crença no milagre. Então, como eu já disse, os milagres que ocorriam ali, eles eram a manifestação da misericórdia de Deus para com aquela multidão, né? Então, mas agora o que aconteceu de diferente ali foi que o Filho de Deus chegou ali, né? E mostrando que para ele não havia nenhuma limitação. Aquele homem que estava ali, né, há muito tempo, ele tinha uma limitação. Quando o anjo movimentava a água, ele não tinha ninguém que o colocasse no tanque. Isso era uma limitação. Mas chegou ali, naquele momento, aquele que não tem nenhum tipo de limitação, que é o próprio Filho de Deus. Então, esse primeiro ponto nós vimos aí no centro do judaísmo, né, o tanque de Betesda e a crença no milagre. O ponto 2, uma longa espera. Subtópico 1, um conhecido de Jesus.
Então a Bíblia diz, no versículo 6, Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Então nós vimos aqui que Jesus ele conhecia o estado daquele homem. Por quê? Porque Jesus era também e é, né? E sempre será verdadeiro Deus. Então Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E muitas vezes, apesar de Filipenses dizer que Jesus esvaziou-se de alguns dos seus atributos, né? Ele, para se tornar um homem encarnado, não é que Jesus deixou de ser Deus, Jesus nunca deixou de ser Deus e nunca deixará de ser Deus. Mas mesmo assim, mesmo aniquilando-se, como diz Paulo aos Filipenses, ele era Deus, é Deus e sempre será Deus. E isso mostra que ele conhecia o estado daquele homem, conhecia o estado daquele homem, sabia que ele estava naquele estado há tantos anos, né? Então Deus nos conhece por inteiro, sabe tudo de nós, conhece nossos pensamentos, nossos medos, nossas ansiedades, nossas enfermidades. Ele conhece todas as coisas, nossas fraquezas, nossas dúvidas, e isso é muito importante para nós, pelo menos em dois aspectos. Primeiro, Deus conhece a nossa vida, conhece as nossas obras. Então você, moço, moça, nós adultos, lógico, também precisamos tomar muito cuidado, porque Deus nos conhece. Ele conhece aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê, por onde a gente anda, aquilo que a gente pensa e nossas ações, nossas obras. E por outro lado, o aspecto positivo, digamos assim, Deus ele conhece a tua fraqueza e ele pode te ajudar nesta área, neste ponto fraco que talvez você venha passando. Então ele se interessa por nós, né? E quer sempre nos ajudar. Mas ele quer ouvir de nós. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque no versículo 6, o texto diz que Jesus, sabendo que aquele homem estava naquele estado, havia muito tempo, disse: queres ficar são? Então parece uma pergunta, né? Muitas pessoas até usam esse texto com um tom hilário, né? Jesus estava brincando com o paralítico: você quer ficar são? É lógico que eu quero, né? Parece uma pergunta meio boba, né? Digamos assim. Mas Jesus não estava usando de cinismo ali, de brincadeira, não. Jesus perguntou mesmo: você quer ficar são? Mostrando que, mesmo que ele nos conhece, ele quer ouvir a nossa oração. Aí vem a pergunta: por que eu devo orar? Por que eu devo pedir, sendo que Deus já sabe tudo? Né? A Bíblia diz em Mateus, se eu não me engano, capítulo 6, que nós precisamos de roupa, de comida, de alimento, né? Roupa, comida e aquilo que nós precisamos na nossa vida, Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que Deus sabe de todas as coisas, mas ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus sabe, a Bíblia nos manda a orar, pedir. Isto é uma via de mão dupla, né? Que é um relacionamento que nós temos com Deus, buscando a sua misericórdia. Então nós vimos aqui que também, uma coisa interessante, versículo 14, Jesus ele diz assim: eis que já estais são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, baseado na fala de Jesus, provavelmente, não é uma afirmação, aquele homem tivesse estado, estava naquele estado talvez por algo que ele fez, que provocou a sua paralisia. Nós não sabemos disso. Algum pecado que o levou
aquilo, né? Nós não sabemos disso. Os judeus, eles tinham esta visão, né, de associar o pecado à enfermidade. Enfermidade é o pecado. Aqui o próprio Jesus, ele diz, o próprio Jesus diz, né? Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha aí, presta atenção. Subtópico 2, no dia de sábado, né? Então, os judeus, eles, lá no texto bíblico, aí nós temos até o verso 9, né, do capítulo 5. Nós temos até o verso 9, mas no verso 10, o final do verso 9 parece até algo fora de contexto, né? Mas não é. Por quê? O texto diz, e aquele dia era sábado. Parece uma expressão fora de nexo, mas não. Na Bíblia não tem nada fora de nexo. Aquele dia era sábado. Então nós olhamos o capítulo 5, lá no versículo 10 diz, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Olha a religiosidade daqueles homens, né, daqueles judeus. Aquele homem estava ali sofrendo, 38 anos sofrendo, tá? E depois que ele foi curado, os judeus o interceptaram. Você não pode levar a cama, não. Não pode carregar a cama, não, porque hoje é sábado. Olha a insensibilidade que a religiosidade, a falsa religião provoca no ser humano, né? Eles não tinham a noção, logicamente, mas a religiosidade cegava, né, os judeus. E outra coisa, além deles interceptarem o homem que foi curado, eles procuravam matar Jesus porque ele curou no sábado. Versículo 16 do capítulo 5. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. Olha aí a religiosidade, né? Tomemos cuidado com isso. Então esse ponto 2, nós aprendemos aí uma longa espera. Aquele homem ficou ali, né? Nós não sabemos o quanto tempo ele ficou ali, mas certo é que ele ficou ali, estava enfermo há 38 anos, não sabemos se 38 anos ali no tanque, provavelmente não, mas a Bíblia não dá este detalhe, né? Então vamos para o último ponto, revelando-se a uma geração iníqua. Primeiro ponto, o quadro espiritual dos judeus. Então, olha a cegueira, né? A cegueira espiritual dos judeus era muito grande, mas eles não eram só cegos. Jesus falou, vocês são cegos que conduzem os cegos. Mas eles não eram só cegos, eles eram também maldosos, né? Havia maldade no seu coração, a ponto de querer matar Jesus por causa de um milagre realizado no sábado. Então, olha a maldade do coração deles, né? O ponto 2, o desencadear das perseguições. O desencadear das perseguições. Então, esse sinal que Jesus realizou ali, no dia de sábado, despertou a ira dos judeus, despertou a fúria dos judeus e desencadeou uma série de perseguições, né? Uma série de perseguições implacáveis, né? O ódio dos judeus era tão grande que eles quebravam os próprios mandamentos e os mandamentos de Deus, porque eles estavam valorizando tanto a guarda do sábado e estava quebrando, né? Ou pelo menos quase quebrando, depois quebraram quando mataram, né? Quando levaram Jesus à morte, eles foram culpados da morte de Cristo, né? Em Êxodo 20 e 13 diz, não matarás, é o sexto mandamento. Então eles tinham uma religião falsa, superficial, legalista, a ponto de quebrar um mandamento, né, que era não matarás, para
guardar o sábado, que era também um mandamento, mas não justificava matar um homem, né, quebrar um mandamento para guardar outro mandamento, né? Então isso não poderia acontecer. E o ponto 3, igual ao Pai, né? Igual ao Pai. Então, quando Jesus ele vai falar com os judeus ali e tal, abriu-se ali uma oportunidade dele se revelar como Messias, revelar a sua divindade, né? E sua identidade como filho de Deus. Então ele diz que ele era filho de Deus, né? Lá no versículo 16, capítulo 5, nós já lemos, né? E o versículo 18 diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. É o que Jesus diz: eu e o Pai somos um, né? E essa questão da divindade de Jesus, da sua igualdade com o Pai, foi questão de debate por séculos, né? E no Concílio de Nicéia, no ano 325, ali foi decidido o que significa, ou o que significaria a expressão igual ao Pai, né? Igual ao Pai significava dizer que ele era da mesma substância do Pai. Então, eu e o Pai somos um, ou seja, nós somos da mesma substância. Então, é isso que significava. Mas os judeus, eles não aceitavam isso, né? Então, por isso, versículo 18, eles queriam matar Jesus, né? Não só porque ele quebrava o sábado, mas porque ele se fazia, né, Deus, dizendo que Deus era o seu Pai, se fazendo igual a Deus. Então aqui nós vemos a falta de conhecimento da divindade de Jesus, falta de conhecimento das Escrituras, porque o Antigo Testamento, que era usado pelos judeus naquela época, já tinha estas, né, já havia a possibilidade de entender que Jesus era Deus, mas mesmo assim eles não quiseram aceitar, né? Então esse ponto nós vimos isso aí. Então nós vamos encerrar aqui a nossa lição. Que Deus em Cristo te abençoe, jovem, moço, moça, e você se aprofunde mais nas Escrituras. Aqui é uma pincelada mesmo, esse assunto é muito importante. Pesquise sobre o tanque de Betesda, estude sobre o ódio dos judeus para com Jesus, né, vendo a falsa religião deles e tudo mais. É muita coisa boa para nós aprendermos. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.